Olá galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento. Hoje eu estava meditando e estava pensando nos canais, no canal do Miguel, o canal do Paulo, que estava fazendo bastante ensinamentos sobre o Santo Catecismo, né? Dando bastante instruções a gente. O Fábio também teve um tempo, o Fábio Pentecoste, que fez um ensinamento bacana sobre catecismo e Bíblia. A importância do catecismo é muito grande a gente ler o catecismo. A gente deveria, antes de ler as escrituras, primeiramente entender um pouco delas pelo catecismo, que aqui vai explicar sobre a questão do único e verdadeiro Deus, como adorar a Deus, o que significa uma adoração, o que significa uma veneração, por que o dia do Senhor no domingo, os nossos sacramentos, explicação sobre as imagens. Aí muito católico vai numa maneira particular, católico como fala o Fábio, e vai para as escrituras e nas escrituras começa a se questionar, né, a sua fé sem entendê-la, né? Às vezes acaba encontrando algum protestante que fala que era católico, mas saiu porque era assim assim. Eu já escutei um menino que hoje em dia ele é adventista, uma pessoa que eu gosto muito. Ele falou pra mim que ele dava catequese às crianças aqui perto da nossa comunidade. Ele falou que começou a ler os mandamentos e aí ele começou a misturar tudo. Aí ele disse que o mandamento do quarto mandamento estava errado e aí a igreja estava errada. E aí já foi por outra denominação e arrastou a família toda, né? Porque não leu de fato o catecismo. Eu até que uma vez conversando com ele, dialogando, eu falei, você não quer que eu passe, se você quiser, eu tiro todas as suas dúvidas. Eu passo a manhã toda aqui, lendo o catecismo e explicando a você. Ele não, disse que queria, depois recuou, aí a gente também não pode fazer muita coisa, né? Mas é isso aí, o cara que lê o catecismo, ele está prevenido contra as heresias que acontecem, né? A gente sabe que muitas heresias, ou quase todas as heresias perigosas, saem de dentro da Santa Igreja, né? Infelizmente, com algumas pessoas que pode-se dizer assim, que deram outro ensinamento fora do ensinamento da Santa Igreja, né? E aí começou, né? A gente vê lá no começo da história, né? Como eu já expliquei aqui, a heresia de Ares, a de Macedônio, aí a gente vai para os iconoclastas e tantos outros. No decorrer dos séculos tem demais, até parar em Lutero, né? Todos saíram de dentro da Santa Igreja. Aí eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, eu queria compartilhar com vocês, a importância de ler o catecismo. Certa vez um amigo meu, um coordenador de uma comunidade, me chamou no mês da Bíblia para eu ir para o encontro e tal. Eu fui para o encontro. Vinha pregadores de fora, vinham nossos diáconos, vinha alguns coordenadores da renovação carismática, e entre eles veio um indivíduo que hoje eu acho que ele é diácono da igreja, mas naquele tempo ele estava estudando para ser diácono da igreja. E ele começou mostrando um ensinamento totalmente torto para nós. Ele começou com um ensinamento não necessariamente tão ruim, ele explicando com mais imagens, entrou nesse círculo católico, né, aqui no Brasil, ele explicando exclusivamente aqui do Brasil, né, essa questão das imagens. E ele foi caminhando, até que ele começou a falar que o Deus do Velho Testamento era um Deus de muitas justiças e guerras, e o do Novo Testamento era um Deus misericordioso. Não necessariamente a característica do nosso Senhor, ele mudou. É um Deus quase irreconhecível do Velho para o Novo Testamento. E eu fiz aí eu comecei já tinha lido o catecismo, mas fiquei meio, gente, esse cara não está ensinando essas coisas. Eu perguntei para ele assim, não, mas no Velho Testamento tem várias passagens que mostram a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Jonas
a história de Jonas e os ninivitas mostra claramente, né, do profeta Jonas, essa questão, né, da grande misericórdia de Deus, que não quer condenar ninguém, mas infelizmente o ser humano caça seus caminhos, né, para ser condenado. E aí a conversa, ele foi mostrando mais, ele falou, ele argumentou, né, não, mas tem essa distinção e a gente muitas vezes se confunde e tal. Eu fiquei na minha, né. Uma pessoa instruída, eu também com pouco estudo, não sou um grande intelecto para discutir com ele, mas quando ele vai e fala outra pérola que eu fiquei de misericórdia, ele falou assim, o inferno está vazio, Deus criou o inferno, mas lá não tem ninguém. Eu digo, vixe, isso não tem nada de ensinamento católico aqui não. Já fiquei triste demais. Aí quando ele vai explicando que Deus criou o inferno é um local que as almas vão para lá, é a punição eterna, é viver longe de Deus, é o local de sofrimento e tal, mas lá não tem ninguém ainda, é porque Jesus Cristo tirou todos de lá, todos. Eu digo, oxe, mas rapaz. Aí quando foi. E ele falou outra coisa que eu não estou mais lembrado, que até o pessoal lá na Assembleia argumentou alguma coisa. Aí quando terminou, eu falei para ele assim, eu percebi que o ensinamento dele não era católico, eu falei para ele assim, você acha que fora da igreja católica tem salvação? Eu para ver a resposta dele, porque quando ele chegou, ele se curvou diante do sacrário, ele mostrou uma reverência muito grande pelo Santíssimo. Mas ele falou assim para mim, você acha que Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, passava uma quantidade pequena de católicos? Jesus veio para todos. Aí eu fiquei olhando assim para ele, eu disse, mas rapaz, quer dizer que é? Ele falou, é. Eu digo misericórdia, porque a palavra de Deus fala no capítulo 5 de Efésios, versículo do 23 ao 30, que o corpo de Jesus é a igreja. Nós somos membros desse corpo, portanto, fora desse corpo fica muito difícil a salvação, né? Colossenses 1,18 fala que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que a questão de falar sobre fora da igreja não ter salvação é complicado, porque Jesus só deixou um corpo, uma igreja, né? Que você lê as escrituras, você entende bem, né? Aí ele ficou muito bravo. Ele saiu lá meio indignado, né? Porque ele veio com todo estudo e ele encontrou eu e algumas outras pessoas que lemos pouco o catecismo, mas que fazemos algumas perguntas a ele que ele se enrolou. Porque ele veio com uma nova doutrina que não cabe dentro da doutrina católica. O inferno não está vazio. O inferno não está vazio, né? Isso não existe. A gente, quando conversa com os sacerdotes, quando lê o catecismo, a gente sabe que o inferno não está vazio. As pessoas, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, já fala a, o indivíduo, a pessoa assim que morre, já tem o seu julgamento, né? Seu julgamento particular, né? A doutrina da igreja é essa. Quem lê o catecismo é esse. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente lê o catecismo, a gente fica capacitado para argumentar consequentemente, questionar esses pensamentos, né? Que a gente respeita, mas não concorda, né? A doutrina católica, né? Por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, leiam o catecismo. Quando passar por uma situação dessa que eu passei, se levante da cadeira mesmo, onde você esteja, e questione a pessoa. Tenha coragem. O católico é assim, o católico tem que ter coragem. A doutrina é uma só, né? A doutrina não pode ser mais do que uma. Como fala São Paulo aos Efésios, né? Capítulo 4, versículo do 4 em diante. Só há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma única doutrina, né? Que nós sejamos todos unidos, né? Que não haja divisões entre nós. Quando a gente vê um indivíduo trazendo divisões, a gente tem que botar logo as claras, né? Mostrar logo as claras, como se fala, né? Depois valeu, galera. Hoje não passei assim, né, um texto bíblico, mas para mostrar que os nossos irmãos Heleno, um grande ministro da palavra, onde fez uma belíssima reflexão sobre 1 Coríntios capítulo 15. O nosso amigo Fábio Pentecoste, o Paulo, que Fábio já deu aula de catecismo e o Paulo continua dando. E eu estou curtindo, Paulo, vou fazer vou fazer o crisma, estou aprendendo muito com você. E o nosso amigo Miguel, que frequentemente está no catecismo. A gente estuda o catecismo para que a gente não caia nessas heresias. Valeu? E denunciemos assim que vermos
tivemos coragem e ousadia para denunciar em cima da doutrina, não é verdade? Pois valeu, galera, que Deus abençoe a todos. Curtam esse vídeo, quem gostou, compartilhe com alguém para aumentar mais um inscrito. A gente vamos devagarzinho, né? Que Deus abençoe a todos. Salve Maria, viva Cristo Rei, São Padre Pio, rogai por nós.